A gente sabe que narrativa não ganha guerra, que propaganda não garante vitória. Mas se é assim, por que os americanos insistem em mentir? Para desincentivar os corajosos e a reflexão. Então, gente, eu cometi um erro de avaliação. Eu achei que estava bom, sabe? Achei que estava pronto para correr uma maratona. Não estava. Fui na casa da dona mãe, né? Ver se eu estava precisando de alguma coisa. Porque, né, todo mundo recebe no 5º dia útil. E começo do mês é foda. Aí eu... tem uns povos esquisitos ali, eu vou por aqui. Aí tá, falei, vamos comprar verdura. Comprar verdura. Eu fui comprar verdura. Gente do céu. No meio do caminho, eu percebi que eu estava não bom. Mas aí é bom que minha mãe acabou fazendo eu comprar uns pra mim também. Tava muito comida de idoso, sabe? De idoso roceiro, que só come arroz, feijão e carne. Eu nem sou fã de carne. E não tem feijão cozido, vou ter que cozinhar. Mas aí eu comprei uma sacolada de verdura. Comprei repolho, comprei alface, tem cenoura, beterraba, abóbora. E vou comer essa jossa, porque eu vou falar pra vocês, tal do resfriado, ou trem que não tem beira pra segurar. Mas não vamos falar disso, né? Aproveitar que eu tenho que chegar em casa de toda forma e comentar sobre hoje à noite. Hoje à noite, se tudo der certo, claro, na graça de Deus Pai, eu quero entrar em alguns assuntos que são importantes para a gente, inclusive, entender a dinâmica do conflito. Por que dinâmica do conflito? Nós estamos em guerra, gente. A verdade é essa. A mídia, de coisa, acha como se estivesse tudo normal, tudo certo. Mas nós estamos em guerra. E a gente tem que entender essa dinâmica. A China, mais recentemente, Xi Jinping tem sido mais... Espera aí, que eu tô com medo da direita autoral aqui por causa de música. Pronto. Xi Jinping, ele tem adotado uma política muito mais, vamos colocar aqui, assertiva nessas últimas semanas, nos últimos dias, ele tem sido bruto mesmo. Quando perguntado ali se os Estados Unidos, não sei o que, vocês não podem fornecer arma para a federação, blá blá blá, ele falou, se eles podem fornecer arma para Taiwan, por que a gente não pode fornecer arma para a Rússia? É isso, cara. O problema dos Estados Unidos é que eles trabalham com uma hipocrisia, um duplo pensar, que é uma coisa fora do normal. Que quem vê eles falando de país soberano, e aí são eles e a esfera toda, né? Toda a anglosfera, toda a OTAN, certo? Eles e todos. Nossa, atacaram um país soberano, como a Rússia é malvada. A invasão do Iraque foi o quê? Né? Então, por favor, né, gente? Vamos ser honesto aqui. Vamos ter pelo menos honestidade de princípio. Que coisa que os Estados Unidos definitivamente não tem. Sabe? Não tem em absoluto. E não tem... Cara, eles mentem na cara dura, são hipócritas na cara dura. Por que eles fazem isso? Porque a imprensa está do lado deles. A imprensa são eles, né? A imprensa é comprada, é vendida. Eu estava vendo um esquema interessante da governança dos Estados Unidos. Tem um grupo étnico, religioso, que representa 2% da população americana. E os oito principais secretários do Joe Biden são desse grupo étnico. Então, na prática, os 98% estão sendo governados por esses 2%. Certo? E esses 2% também têm uma participação absurda no controle da mídia e até de Hollywood. Certo? Então, eles constroem a narrativa. É importante entender que a dimensão do conflito
ela não é só militar, ela não é só econômica, ela nem é só cultural, ela é midiática. E nisso os Estados Unidos levam vantagem, porque a mídia inteira, do mundo inteiro, come na mão deles. O mundo inteiro não, né? Em países onde há liberdade de imprensa, como na China, e não liberdade de empresa, a narrativa é diferente, certo? A narrativa é diferente. Na própria Federação Russa, as empresas não fazem o que elas querem, não. Não mentem de maneira desavergonhada. Essa que é a questão. Espera aí, gente, eu tenho que passar para a pista do outro lado, porque nós já explicamos que pode dar ruim, né? Aliás, para evitar isso, eu vou andar no meio da ferrovia mesmo. Quer ver? Acho que o Fernando estava rindo de mim aí no comentário, que eu ando do lado de uma pista de ferrovia em Catalão, no interior de Goiás, como se eu estivesse andando em Copacabana. Mas, gente, malandro tá no mundo inteiro, tá no Brasil inteiro. Mosca pra você ver. Ainda mais igual, por exemplo, os oportunistas, né? Porque aqui no bairro nós temos o Cheiro Verde, que é um grupo, né, que mantém uma certa paz aqui. Então, como aqui o Cheiro Verde é uma sociedade que protege a coisa toda, é mais tranquilo, mas nas fronteiras do bairro aparecem os oportunistas, né? Os oportunistas de moto. E aí pra gente dançar é facinho, facinho, facinho. Não pode dar bobeira, nem sopa pra azar. Mas voltando ao assunto. A questão é que a mídia, quando ela não mente, não, tiraram o rapaz que ficava aqui. Tiraram. Não sei se foi a prefeitura, pode ter sido, né? Tinha um rapaz que ficava acampado aqui. É triste porque, né? Nem sempre a questão do sem-teto é resolvida com humanidade, infelizmente. Então, é um caso complicado. Mas voltando ao que a gente estava discutindo. Bom, a narrativa que a gente vê na mídia dá a impressão que a gente está falando de um conflito localizado entre um invasor malvado e as tropas da liberdade. Eles vendem o Zé que já... Cara, nós estamos em junho. Desde o fim de abril, ele não volta para Kiev. Faz mais de mês que ele está saracoteando pelo mundo. Sabe, tentando pegar dinheiro, chantageando e buscar apoio. Mas a verdade é que ele fugiu na véspera da tentativa de magnicídio. E o Medvedev colocou um alvo nele. Falou assim: tá, caboclo, você tentou, falhou, mas você tentou, então agora nós vamos atrás de você. E ele tá fugindo. Aí o covardão, que tá desde o fim de abril fora do país dele, posa de democrata, coisa que ele não é. Ele aboliu todos os partidos de oposição, prendeu todos os opositores, calou a mídia que não fosse extremamente subserviente, persegue não só opositor, persegue minoria. E não só minoria tipo de russo, né, que ele persegue desde muito tempo, não. Minoria de húngaros, por exemplo, que é de um país da OTAN. Certo? Minorias de húngaros, no Transcarpátia, são perseguidos. E esse homem é vendido pelo Ocidente como se fosse um líder da liberdade, um campeão da democracia. É um ditadorzinho covarde. É como se diz em Goiás, no Brasil inteiro, um bunda mole, um cagão,
Sabe, esse tipo de ser que a mídia tenta vender como se fosse um campeão da liberdade. Sei. Entendo. E aí, você tem, além desse discurso fantasioso, um outro que eu acho até mais perigoso, que é o de negar que a gente está num conflito. Certo? Não estamos num conflito. Não é um conflito localizado, gente. É uma guerra mundial que vai escalar. Ela vai escalar. A questão é para onde? Nitidamente, os Estados Unidos querem que escale para a Europa. Você quer que escale para a Europa. Eles querem a Europa destruída pela terceira vez. Só que a ideia dos aliados é outra. Eles querem que escale para o Oriente Médio. Por quê? Porque a decisão dos dois países é diferente. Veja bem, escalando para a Europa, como querem os Estados Unidos, eles ao mesmo tempo que destroem um concorrente potencial, né? Que é o que eles estão fazendo, destruindo a economia europeia. A economia europeia está em frangalhos. Mas isso não basta para os Estados Unidos. Eles querem a economia de joelhos. De joelhos. Eles querem a Europa de joelhos. Comprando as únicas coisas que eles têm para vender hoje em dia, que eles fabricam lá dentro, né? Que é arma e petróleo. Só que aí nós temos dois problemas. Primeiro, o petróleo está acabando. Segundo, as armas são ruins. Vou dar um exemplo bastante ilustrativo dessa questão de arma ruim. A Arábia Saudita tinha plano, né? Tinha a intenção, tinha feito praticamente a compra de sistemas Patriot. Depois da surra que o sistema Patriot tomou na Ucrânia, ela resolveu trocar por S-400. E vai acontecer muito. A não ser os países que os Estados Unidos chantageiam, que eles ocupam com bases militares, ou seja, a Europa inteira, o Japão, a Coreia do Sul, que são obrigados a comprar arma americana, os demais vão deixar de comprar, cara, porque elas não prestam, elas só são caras, elas são inúteis, não são eficientes. Isso é tudo que os Estados Unidos não gostariam. E foi o que eles plantaram, certo? A desconfiança de que as armas deles só tinham preço é antiga, mas a evidência eles mesmos deram. Sistemas Patriot que eles mandaram para a Ucrânia, tudo virou fumo. Tá cheio de vídeo na internet, nos Telegram da vida, mostrando míssil caindo que nem batata no rio de Dnieper, no centro de Kiev, caindo, cara. Caindo porque foi abatido pelos russos ou porque caiu de madura. Qual das duas opções é pior para propaganda das armas americanas? Certo? Então a verdade é essa, estão destruindo. Eles estão destruindo a única indústria que eles tinham. Olha lá, pelo jeito que essa palha foi cortada, isso aqui é milho de fazer pamonha. Alguém fez pamonha aqui. Estão destruindo a única indústria que eles ainda tinham. Um país não tem mais credibilidade. A situação da Europa está pétrica. O caso do Japão é outro. O Japão a gente vai tratar em outra ocasião. Mas o fato é que guerra você não ganha com propaganda. E os Estados Unidos vão aprender isso da pior forma. Vão aprender isso da pior forma, que você não ganha guerra com propaganda. Você ganha com eficiência na alocação de recursos, eficiência tática, eficiência estratégica. E eles não têm nada disso. Tinha doutrina militar presa no século XX, né? Presa no século XX, operacionalmente ineficaz, taticamente canhestra, não tem a menor chance de ganhar. Daqui para frente, para os Estados Unidos, é só para trás. Ainda bem para o mundo, né? Ainda bem para o mundo. Hoje à noite, tudo dando certo, a gente vai discutir os detalhes disso. Tá? Nos acompanhe. Até mais.